Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. João 20, versículo 30 diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós exaltamos o nome do Senhor, declaramos que santo o Senhor é, queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender com o Senhor, queremos, Deus, a direção do Teu Espírito, queremos, Deus, que o Senhor tenha liberdade, Deus, de mover nas nossas casas, nas nossas vidas, nos ensinando, nos convencendo, gerando fé em nós, gerando salvação, restaurando a nossa sorte onde for necessário. Em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. João 20, versículo 30 e 31, nós vemos o relato, de João, do apóstolo João, a respeito do seu evangelho, o evangelho segundo João. E ele relata aqui, que na verdade Jesus fez muito mais do que está registrado no livro. Jesus fez muito mais do que está registrado na Bíblia, na palavra dele. E a gente vê João falando nessa mesma verdade aqui no capítulo 21, no versículo 24 e 25, diz assim, João 21, 24 e 25, diz assim: Este é o meu discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Glória a Deus, Então, nós entendemos assim, nesses versículos que nós lemos até aqui, a grandeza do nosso Deus, A palavra está falando que é impossível registrar todos os feitos do Senhor. E eu acredito que quando você olha para a sua vida, e eu olho para a minha vida, nós vemos tantas coisas que o Senhor fez, que às vezes se a gente for parar, para relatar, para contar ou para escrever, nós vamos ficar ali falando, escrevendo. Por quê? Porque são muitas coisas. Todos os dias Deus se mostra como Deus, todo dia Ele cuida de nós sendo Deus, todo dia Ele nos ama sendo Deus. Então, glória a Deus por isso. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, no versículo 31 do capítulo 20 de João, que tudo isso que foi registrado, aquilo que Deus ali conseguiu, usando o homem, usando ali a capacidade do homem, de pegar um papel, de escrever, de registrar, foi escrito com um propósito. E é muito importante que esse propósito se cumpra nas nossas vidas, Nós não podemos ser apenas leitores da palavra, nós precisamos entender o porquê que Deus registrou tudo que Ele registrou na palavra e o que Ele quer fazer, o que Ele espera de nós. E esse versículo fala da expectativa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque fala assim, olha, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Ele está falando assim, olha, o que tem registrado na Bíblia só tem um propósito, todos os feitos, tudo que Deus fez. Ele está falando assim, olha, é para que você creia que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, aquele que veio para nos salvar, o Todo-Poderoso, o Verbo que se manifestou em carne, é para que você creia nele, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então a Bíblia fala, olha, há um propósito, nós temos acesso à Escritura. Qual o propósito? Para que nós vamos crer em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, de letra maiúscula. E para aquele que crê, ele vai obter algo, ele vai alcançar algo, que é a vida eterna. Entenda que crer no Filho de Deus não é apenas você ter um entendimento que Jesus existiu. Hoje nós vivemos uma situação em que o nosso Brasil, a nossa nação, é um país cristão, é um país que a grande maioria se diz cristão. Mas, na verdade, a palavra Cristo, cristão, é aquele que segue a Cristo, é aquele que imita a Cristo, é aquele que segue o padrão de Cristo. Então, uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ser.
né? Então, a Bíblia está falando que tudo que foi registrado é para obter um fim nas nossas vidas, que crendo no Filho, nós vamos ter o quê? Uma vida eterna em seu nome. Amados, coisa maravilhosa é quando nós entendemos que o nome de Jesus está acima de todo nome. Não há outro nome ao qual importa que nós sejamos salvos. Paulo disse aos Filipenses, Pedro disse ali em Atos. Então, quando nós entendemos isso, sabe, nós deixamos outras crenças, deixamos outros pensamentos, doutrinas, ensinamentos que estão fora da palavra de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que há um só pode nos salvar. Existe apenas um lugar de salvação, e esse lugar se chama Jesus Cristo. É por isso que João é aquele também que registrou lá em João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amados, né? Todos nós iremos morrer, todos nós um dia encerraremos nosso tempo de vida aqui na terra, mas o diferencial é com quem você morre. Você tem que morrer, nós temos que morrer crendo no Filho. E quando você crê no Filho, você começa a ajustar sua vida naquilo que é o padrão dele. Entenda que a Bíblia ela foi escrita para que seja o nosso modelo de vida, né? A Bíblia ela não vai ser moldada à minha vontade, eu vou fazer só o que eu quero, eu vou cumprir, né, os mandamentos de Deus até aqui, vou fazer até essa parte, dali para frente eu não vou. Não. Pelo contrário, tudo o que foi escrito, tudo o que foi registrado, é para que eu e você venhamos conhecer e obedecer. Porque conhecendo e obedecendo, então nós estamos crendo. Crendo, então nós teremos a vida eterna no nome dele. Amém? Porque Jesus é a palavra. Então, quando nós amamos e valorizamos a palavra, nós estamos amando e valorizando o nosso Deus. Precisamos entender também que os tempos mudam, né? De quando foi registrado os evangelhos, já se passaram ali, né, 2000 anos, vamos dizer assim, desde que foram escritos, registrados, e não mudou os ensinamentos, não mudou a doutrina de Deus, os ensinos de Deus. Pode sim ter sido criada até aqui, e de fato foi, infelizmente foi, várias doutrinas humanas, doutrinas religiosas, doutrinas malignas. Por que eu digo isso? Porque tudo aquilo que sai do padrão Bíblia, ensinamento de Deus, palavra de Deus, passa a ser maligno. Então nós temos que ter esse coração de entender que tudo que foi registrado na palavra, nos evangelhos, mas também de Gênesis a Apocalipse, tem um propósito, para que a gente conheça o Senhor e conhecendo a Ele, creiamos nele e tenhamos vida em seu nome. Amém? Quando você abre a sua Bíblia em Hebreus, caminha aí algumas páginas à frente, Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, versículo 8. Olha bem, Hebreus 13, 8, o Senhor diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Aleluia. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Jesus é o mesmo. Jesus é aquele que estava lá no princípio, é aquele que se manifestou em carne, é aquele que ressuscitou dentre os mortos, é aquele que já está na eternidade, direito de Deus Pai, mas ele não muda. O propósito de Deus é ter uma família, o propósito de Deus é ter filhos, e filhos obedientes. O propósito de Deus é gerar vida, é gerar salvação em nós. E quando a gente vai crescendo em conhecê-lo, mais convictos nós ficamos. Nós perdemos as dúvidas, as oscilações. Por quê? Porque ele gera em nós uma certeza de que ele não muda, ele é o mesmo. Abra sua Bíblia comigo agora em Malaquias 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. 3, 6 diz assim: porque... Malaquias 3, 6. Isso, se você chegar em Mateus e voltar algumas páginas, você vai chegar lá.
Malaquias 3:6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está falando assim: eu tenho uma aliança com o povo de Jacó, com a nação de Israel. Eu tenho uma aliança com o meu povo. Mas dentro dessa aliança, Deus diz, ela não é moldável. Não é uma aliança que você vai adequar ela a você. Mas você vai se adequar a essa aliança. Nós iremos nos adequar a essa aliança. Por quê? Porque o nosso Senhor não muda. Por isso que o que está nos evangelhos e nos demais livros da Bíblia é algo que eu preciso me encaixar e você também. Cada um de nós precisamos nos moldar naquilo que a Bíblia nos ensina. A orientação que Deus dá não é uma para um e para outro é outra orientação. Não, nós temos que nos moldar naquilo que a Escritura nos ensina. E isso vai testificar o quê? Que nós estamos crendo e nós vamos obter salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós queremos resistir aos ensinamentos de Deus, amados, nós estamos resistindo a Cristo. Se nós resistimos àquilo que Deus tem falado, olha, faz assim, segue desse jeito, faz assim, arrepende, deixa, perdoa, ama, faça o bem. Se a gente resiste às direções de Deus, nós estamos resistindo a Cristo. Nós estamos resistindo ao Filho. Por quê? Porque tudo que Deus fez, a entrega do Filho, foi para que eu e você tivéssemos acesso à verdade. Eu não sei quanto tempo você está na presença do Senhor, mas sabe, eu já fiz esse ano, janeiro, nós fizemos, eu e o pastor Rodrigo, 11 anos que nós estamos na presença do Senhor. 11 anos que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Parece pouco, mas tanto nós aprendemos nesses 11 anos, glória a Deus. E no meu coração tem uma gratidão muito grande, porque eu sei que o Senhor me chamou, o Espírito dele me convenceu, Deus tem me ensinado a suficiência que há no nome dele. Amados, coisa gostosa é quando nós temos que orar e nós sabemos que nós podemos orar em nome de Jesus e que ele ouve. E como ali João disse lá na sua carta, que se nós oramos segundo a sua vontade, nós temos certeza que ele nos ouve e que com certeza nós vamos obter aquilo que nós lhe temos pedido. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é a gente poder ter essa confiança, a gente poder ter uma fé verdadeira, uma fé que é firmada na verdade, que está na palavra. Então, toda a Escritura ela tem esse propósito de nos guiar para aquilo que é a verdade, porque Deus não muda. Então, nós temos que ter convicção de ler a palavra e falar, eu preciso crer nesse Deus, eu preciso entregar a minha vida para Ele, eu preciso me render a Ele e viver somente aquilo que Ele assim me orienta. Então, aquele que crê no Filho, é aquele que obtém a vida em seu nome. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 21, versículo 33. Lucas 21, 33. Glória a Deus. Lucas 21, 33. A palavra do Senhor vai testificando na minha vida, na sua vida. Lucas 21, 33 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha, Deus está falando assim, vai passar tempos, estações, modas, né, estilos de família, como a gente vê que tem mudado, a inversão de valores, né? Tantas coisas têm mudado, tantas coisas, mas Deus está falando, não, mas o que você vê não interfere na minha palavra, porque a minha palavra permanece. Deus está falando, vai passar os céus, vai passar a terra, vai chegar um dia que tudo vai deixar de existir. É por isso que nós sonhamos, nós planejamos, nós desejamos ter, sim, as coisas que nós precisamos para viver aqui na terra, glorificando o nosso Deus, honrando a Ele com tudo que nós temos, mas nós temos essa maturidade de olhar e falar, tudo vai passar. O que vai permanecer? Aquilo que você construiu em Deus.
a sua vida eterna. A sua vida eterna, a minha vida eterna, não pode começar naquele dia que ali as pessoas da sua casa falassem, chama o carro funerário, que a pessoa faleceu. Não, não é nesse dia. Não é no dia que você vai partir dessa terra, né? Mas a sua vida eterna, a minha vida eterna, começa quando nós cremos no Cristo. Quando nós cremos no Filho de Deus. Quando nós passamos a ter vida em seu nome. Entenda que é uma oportunidade muito grande que nós temos. Entenda que é um privilégio muito grande que nós temos de poder viver essa vida aqui na terra. Mas é uma escolha. Ninguém vai morar no céu obrigado. Se você e eu não quisermos andar com Jesus aqui, bom, eu quero. Eu não consigo viver nessa terra sem o Senhor. Mas tem gente que quer viver, não sei como consegue. Quer viver os seus dias sem buscar Deus, sem ter tempo com Deus, sem consultar Deus, sem conhecer Deus. Não sei como que consegue. E ali, quando essa pessoa morrer, ela não vai estar salva. Ela não vai ter a sua eternidade com Ele. Por quê? Porque a eternidade começa aqui. Desde o dia que você entregou sua vida para Cristo, você começou a viver a sua vida eterna. Por quê? Porque aquele que nele crê, tem Ele em sua vida. E Ele é o eterno. Ele em nós nos dá uma eternidade. A Bíblia nos ensina que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o Espírito que vai me ressuscitar, que vai ressuscitar você naquele dia. Glória a Deus. Então nós vemos nesses textos que nós lemos que Deus sabe quem Ele é, mas Ele quer que nós o conheçamos também. É muito difícil você crer num Deus que você não conhece, não funciona. Então por que Deus registrou tudo na palavra dEle? Para que nós conheçamos a palavra, para que nós vamos crer no Filho de Deus, e crendo no Filho, nós vamos ter vida em seu nome. Amados, isso é a melhor escolha que nós podemos fazer. E o Pai, Ele tem esse desejo, que nós o conheçamos. E conhecendo, Ele quer o quê? Que nós venhamos viver sem pecado. Quando nós olhamos para Deus, nele não existe falha, não existe dolo, não existe erro, não existe pecado. O Senhor é bom, nele não existe o mal. Então, quando você entende e conhece quem Ele é, Ele passa a ser o seu exemplo, Ele passa a ser o nosso exemplo. E nós vamos escolher viver uma vida de acordo com Ele. E vamos dar mais importância aos seus ensinamentos. Por quê? Porque nós estamos entendendo que Ele veio se revelar. Para quê? Para que nós o conheçamos e, conhecendo, a gente viva uma vida o quê? Sem pecado. Amados, isso é tão importante, eu creio que é isso que o Pai quer nos convencer nessa noite. É tão importante eu e você escolhermos viver uma vida sem pecado. Isso significa que na maioria das vezes nós vamos ter que deixar nossa vontade, fazer a vontade dele. Por quê? Porque a nossa natureza foi contaminada com o pecado, desde Adão e Eva. A Bíblia diz que o Espírito converte, mas a carne é fraca. Então nós vamos ter que, na maioria das vezes, negar a nossa vontade para a gente fazer a vontade do nosso Pai. Porque aí nós vamos conseguir vencer o pecado. Olha bem, quando a gente lê o versículo 29 aqui de Lucas 21, a gente vai entender algo muito importante que Jesus quer nos ensinar. Por que Ele quer que a gente viva essa vida? E nós vamos aprender. Lucas 21, 29 diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, ventando, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus, ele está dizendo assim, olha, quando vocês, falando ali ao povo que ouvia, quando vocês veem uma figueira, vocês sabem que essa árvore, né, quando ela começa a brotar, está chegando o verão, ou seja, está mudando a estação, está mudando tempo, e você sabe analisar os sinais, né? Começou a brotar ali, é o verão que está chegando. Aí Jesus chama a atenção e fala, assim, desse jeito, quando você vê todos os sinais que vão anteceder a vinda do Filho de Deus, você tem que saber que está próximo o reino de Deus.
Irmãos, Cristo ele vai voltar entre as nuvens. Se você crê, se você não crê, se você quer deixar o pecado, ou se você não quer deixar, ele vai voltar. Por quê? Porque a palavra ela vai se cumprir. E glória a Deus se a palavra se cumprir sobre as nossas vidas para nos salvar, porque esse é o desejo do Pai. Senão ele não teria dado o filho. E nunca que o Pai ia pensar assim, eu vou dar o filho para depois todo mundo se perder. Não, pelo contrário. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não quer que a gente pereça, não quer que a gente seja destruído, não quer que a gente morra no pecado, morra eternamente, mas Ele quer que nós sejamos salvos. Quando você medita em todo o capítulo 21, você vai ver os sinais da volta do Senhor, né? Ele diz no versículo 10, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemia, fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais nos céus, né? Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Então, olha bem, Jesus, ele vem falando aqui a respeito da gente perseverar para a gente ganhar a nossa alma, que ele diz no versículo 19. Ele está falando assim, olha, todos esses sinais vão acontecer para testificar que o reino de Deus está próximo, para testificar que Jesus vai voltar. Amados, uma coisa que eu e você temos certeza nas nossas vidas é que um dia nós vamos morrer. Então nós vamos viver de qualquer forma, porque todo dia... Não, pelo contrário, nós vamos viver de forma responsável e com compromisso com a palavra do nosso Deus, porque nós sabemos que a morte pode nos levar para dois caminhos. E que enquanto nós estamos vivos, nós temos que escolher onde será a nossa eternidade. Eu não posso viver os meus dias aqui como se a Bíblia não existisse, como se a vontade de Deus não existisse, como que o Filho de Deus não foi entregue para nos salvar. Não, pelo contrário. Eu tenho que buscar conhecer, para quê? Para que eu me prepare para aquele dia. Se o Senhor voltar e nós não tivermos morrido, nós vamos ser arrebatados, nós vamos ser tomados ali entre as nuvens, glória a Deus por isso. Mas e se a gente não chegar até lá? Então, no dia que nós partimos dessa terra, nós temos que estar nos preparando. Então a gente vai viver em função do dia que a gente vai morrer? Não. Eu e você vamos viver em função da nossa eternidade. Olha como que é diferente. Não é para a gente viver com medo de morrer, né? Quando você sabe que você está vivendo uma vida de temor, de obediência, de arrependimento, a sua postura, né? Nós temos nos esforçado para seguir aquilo que é a vontade do nosso Deus, em obedecê-lo em tudo, em todos os seus ensinamentos. O Senhor nos dá uma paz. Por quê? Porque nós estamos preparando para uma eternidade com Ele, para a nossa vida eterna após a morte, que já começou aqui. Então, o que o Pai quer? Ele quer que nós vamos o conhecer, e conhecendo, a gente viva uma vida sem pecado. Em toda a Bíblia, a gente vê Deus tentando se mostrar para nós. Deus falando, olha, eu sou, né? Eu sou quem eu sou, assim como Ele falou com Moisés. Então, nós precisamos o quê? Crer naquilo que Deus tem falado. Talvez nesses dias Deus tenha tentado levar você a endireitar alguma área na sua vida, e talvez você tenha resistido um pouco, de pensar assim, mas ainda está difícil, eu não quero, né? E aquela situação, aquela luta, aquela coisa terrível, que a nossa carne é horrível. Mas eu estou aqui para falar com você nessa noite que o Pai acredita em você, que o Pai acredita que você pode obedecer, que você pode abrir mão da sua vontade, e que tudo que Ele quer não é que você se perca, mas que você seja salvo. Ele entregou o Filho dele para que você seja salvo, para que nós sejamos salvos. E o caminho de salvação é o caminho que a gente vai deixando o pecado. Amém? Versículo 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo,
e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha que ensino. Deus já estava aqui no dia de hoje, mas eu e você não estava quando ele escreveu esse texto. Quando aqui Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, registrou essas palavras. Eu e você não existíamos, mas Deus já estava no dia de hoje e ele já sabia que nós viveríamos um tempo de pandemia. Como disse aqui no versículo 11, epidemia, pandemia, sobre toda a terra uma epidemia. Deus está falando assim, olha, quando vier essas coisas, você precisa estar firme, orando, vigiando em todo o tempo. Porque se o Filho de Deus voltar, é para que você esteja em pé na presença dEle. Glória a Deus, o Senhor está falando assim, olha, eu já estou dando uma orientação para quando chegar esse tempo, você saber como você vai se comportar. Não é para a gente olhar e falar assim, a igreja fechou, os pastores não estão me vendo, então eu vou aproveitar, né? Vou fazer o que eu quiser. Não, pelo contrário, Deus está falando, vigia mais ainda. Em todo o tempo. Amados, um grande erro nas nossas vidas é quando nós agimos ou quando nós fazemos algo ou deixamos de fazer, porque às vezes deixar de fazer também é um erro, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está sabendo. Olha, essa palavra é para que haja temor em mim e em você. Deus sabe muito bem e Deus vê. Então, por que essa palavra está vindo de encontro à minha vida e à sua vida? Porque ele disse no versículo 34, acautelai-vos. Deus está falando, tenha cautela. Mas nós vemos assim que o ser humano, muitas das vezes, diante de uma orientação, nós somos o quê? Resistentes. Nós somos teimosos. Nós empacamos. Deus fala, faz assim, a gente demora muito tempo às vezes para poder obedecer, mas é tempo, amados, de nós nos apressarmos em obedecer. Por quê? Porque o tempo está passando e o Senhor há de voltar, todas as coisas irão passar, mas a palavra dele vai se cumprir, e a palavra dele diz que é aquele que crê no Filho que vai ter a vida em seu nome. E como que nós mostramos que nós cremos? Vendo a minha vida e a sua vida sendo transformada. A gente deixando aquilo que Deus já falou para deixar há muito tempo. Aperfeiçoando o nosso relacionamento dentro da nossa casa, dentro daquilo que é o padrão de Deus. Não é o nosso. Às vezes a gente quer continuar vivendo. Não, meu pai vivia assim, minha mãe vivia assim, era assim que fazia, sempre foi assim. Olha, isso é um erro muito grande. Aquele que nasceu de novo, ele tem que aprender a viver o novo. Nós precisamos viver o novo. Ou o passado fica no passado e a gente começa a viver o novo, ou o passado vai nos matar. Principalmente se esse passado foi uma vida sem Cristo. Não repita os mesmos erros. Acautelai-vos. Vigiai em todo tempo. Olha isso que Deus está falando. Não é porque nós estamos no meio de uma pandemia que Deus deixou de ser Deus e parou de salvar, não. Ele continua sendo Deus, o Salvador. Aquele que veio para tirar o pecado do mundo, das nossas vidas. Aí ele está falando no versículo 34, por que nós vamos ter cautela? Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências do pecado. Pecado é pecado, irmãos. A Bíblia dá nome ao pecado. Por que a Bíblia dá nome ao pecado? A Bíblia dá nome ao pecado, porque nós lemos lá em João que toda a Bíblia foi escrita para que a gente creia. Quando você crê, a Bíblia te fala, isso é pecado. Aí o que nós fazemos? Eu entendi. Aí a Bíblia fala, então você tem que reconhecer, arrepender e deixar. Aí você vai falar, então eu quero, eu reconheço que esse é o pecado. A Bíblia deu o nome para ele. Aí eu falo, é esse. Aí depois eu falo, e eu me arrependi. O que isso significa? Eu não vou fazer de novo mais.
Eu vou deixar esse comportamento, eu vou deixar esse pensamento, eu vou deixar o mal. Porque o pecado é o mal, irmãos. Se nós deixarmos ele crescer, nós seremos destruídos. Agora, o que me chamou muita atenção, esse ano nós estamos meditando na Bíblia, né, um capítulo por dia. Nós já lemos os Evangelhos, já lemos Atos, Romanos, Coríntios, agora nós estamos lá em Gálatas, né? Está lindo, cada dia a gente medita num texto, a gente medita aqui num capítulo e o Pai fala com a gente, Ele nos ensina, e que você, se você não começou, comece, ainda dá tempo, né? E nós vamos juntos assim, ouvindo a voz do Senhor e conhecendo mais e mais. Mas o que me chamou a atenção, quando nesse ano eu li esse capítulo 21 de Lucas, foi que Deus não está falando para a gente ter cautela e que o nosso coração ele não fique sobrecarregado do pecado. Ele está falando das consequências. Às vezes nós pensamos assim, o pecado é algo mal. Eu quero te falar que a consequência do pecado é muito pior do que o pecado. As consequências de todo e qualquer tipo de pecado é muito pior do que o próprio pecado. Então, quando a gente entende isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fugir de pecar. Há um esforço para vigiar, acautelai-vos, vigiar em todo tempo. É isso que Deus está falando. Amados, é tão importante quando a gente conhece a Bíblia, a gente começa a conhecer a Deus e nós começamos a nos conhecer também. É incrível, mas é a verdade, isso é a verdade. Porque às vezes a gente acha que a gente é uma pessoa. Mas aí quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente fala, nossa, eu tenho essa deficiência. Isso aqui eu consigo já fazer, mas isso não. Então eu, convencido pelo Espírito de Deus, eu entendo, nessa área eu preciso vigiar mais. Nessa área. E ali naquela área você vai se policiar, você vai vigiar o que você faz, o que você fala, o lugar que você frequenta. Por quê? Porque aquela área você já identificou, meditando na palavra, que aquela área é uma área vulnerável, é uma área mais fácil para a gente cair e pecar. Então, a Bíblia está falando assim, olha, cuidado com a consequência, para que não suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências dos pecados. E aí Deus fala, olha, a orgia de embriaguez, preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ele está falando, não se envolva com o pecado, porque o pecado vai trazer consequências. Essas consequências podem sobrecarregar o seu coração, a ponto que não vai ter espaço para o Senhor, não vai ter espaço para você crer em Jesus. Um exemplo que eu vou dar aqui, às vezes uma pessoa, ela peca numa área, e o Espírito de Deus mostra para ela, ela arrepende, deixa aquele pecado, e Deus Pai perdoou, mas aquela pessoa fica com um sentimento de culpa, de remorso, ela não consegue às vezes se perdoar, ela não consegue prosseguir, ela não consegue. Amados, quantas pessoas que não voltam para a presença do Senhor, que se afastaram, por quê? Por causa da consequência do pecado. Nenhum pecado ele começa do dia para a noite, há um processo até a gente pecar. Então quando a gente tem essa cautela que a Bíblia está ensinando, quando a Bíblia fala para a gente vigiar e orar em todo o tempo, isso vai fazer o quê? Com que a gente não entre nesse processo. A hora que a gente vê que está começando a aproximar do pecado, o que a gente vai fazer? A gente vai orar mais, a gente vai vigiar mais, a gente vai buscar ajuda se for necessário, vai pedir socorro para alguém que tem relacionamento com Deus, com certeza, não pode ser mais ou menos. E ali você vai poder o quê? Se fortalecer e não vai cair em pecado. Quantas pessoas que às vezes caem num pecado, por exemplo, aqui o pecado de orgia, e essa pessoa fica grávida. O que ela vai fazer? Ela vai fazer de conta que não existe essa gravidez? Ela vai passar uma borracha a apagar essa criança? Não existe, não tem como. Há o fôlego de Deus ali no ventre. Ou quando a pessoa pega uma doença, quando a pessoa ali, depois ela faz o teste, dá soro positivo, o que ela vai fazer? Ela vai rasgar aquele exame e vai fingir de conta que não é? Não tem como. É para o resto da vida, isso se chama o quê? Consequência.
Então Deus está falando como Ele falou para aquela mulher que foi pegada em flagrante adultério. O que Jesus falou com ela? Depois que todo mundo deixou as pedras cair no chão, começando os mais velhos, os mais moços. O que Jesus falou com ela? Vai e não peques mais. Por quê? Porque Jesus estava tentando explicar para ela e tenta explicar para mim e para você através das Escrituras que o pecado não vale a pena. Por quê? Porque ele vai trazer consequências que pode destruir as nossas vidas, que pode sobrecarregar o nosso coração, que pode trazer um peso terrível sobre nós. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei, tomai o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Por que Jesus falou isso? Porque o pecado ele traz consequências que sobrecarrega o coração daquele que pecou. Traz um peso, um fardo muito grande, que nós não podemos carregar. Sabe, todas as vezes que um homem ou uma mulher peca, é uma legalidade na mão de um diabo, porque existe um demônio que atua em cada área que há um pecado. Há um pecado de idolatria, é um demônio. É um pecado de prostituição, é um demônio. É o amor ao dinheiro, é Mamon. Mamon é o Deus que, é o demônio ali, né, Deus de letra minúscula, que é adorado na vida daquele que ama o dinheiro. Então, cada pecado, gente, vai trazer um fardo, um peso, uma legalidade demoníaca que nós não conseguimos lidar com isso. O que Deus está tentando falar? Olha, se a gente for ficar vivendo pecado atrás de pecado, a gente vai ficar com um peso tão grande, o coração vai ficar tão sobrecarregado das consequências do pecado, que a gente não vai conseguir viver aquilo que Jesus conquistou. A gente não vai conseguir viver a vida em nome dele, porque o pecado vai nos destruir, vai nos roubar. Olha, Deus conquistou para nós uma herança nele. Mas se permanecermos no pecado, é como se a gente falasse assim: eu sei, a herança é enorme, é o que eu posso conquistar de melhor, mas eu não quero, eu rejeito essa herança. Então é tempo de nós termos cautela, é tempo de nós vigiarmos em todo o tempo, orando, para que a gente possa escapar dessas coisas, como diz no versículo 36. Ele fala, olha, as consequências da embriaguez. Gente, quantas pessoas às vezes que bebem, né, e pega o carro, sai, mata alguém ou se mata. Que coisa horrível. É uma das consequências. Às vezes destrói uma família, destrói ali aquele que foi morto por causa do quê? Do erro do outro. Ah, pastor, eu bebo, não consigo deixar a bebida. Olha, eu quero te dizer que lá na cruz Jesus já levou esse vício. Então, se você está me ouvindo, toma uma postura nessa noite, se humilha diante de Deus e fala: Deus, a partir de hoje, eu entendi a tua palavra, o Senhor deixou registrado para que eu creia e me posicione, então eu estou crendo e me posicionando, eu entrego esse vício nas mãos do Senhor, e a partir de hoje, eu quero viver a vida que o Senhor conquistou para mim, em seu nome. Faz isso para você ver, Ele vai te libertar. Porque Jesus é o único Deus que pode nos libertar. Ele nos salva do inferno, sim, mas Ele nos salva do pecado, Ele nos salva das maldições, Ele nos salva das consequências do pecado. Vinde a mim, não vá a outros lugares, vá ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a resposta, Ele é a solução, Ele é a esperança para a sua vida. Não busque mais no seu entendimento ou na sua força, mas se renda a Ele. Olha, alguma coisa você deve conhecer da palavra. Então eu quero te dizer nessa noite, se apegue ao que você conhece. Agarre com todas as suas forças e decida viver e prossiga em conhecer. Porque se a gente parar de buscar em conhecer o nosso Deus, irmãos, nós começamos a retroceder. A gente coloca uma borracha na mão do diabo e ele começa a apagar tudo aquilo que Deus nos ensinou. Lute e se esforce, guerreie mesmo, para que você possa conhecê-lo mais e mais, porque é só assim que nós vamos alcançar a salvação da nossa alma. Persevere, aleluias. Então Jesus diz aqui também, olha, que
além da orgia, da embriaguez, ele diz, das preocupações deste mundo. Amados, a Bíblia nos ensina que nós temos que buscar o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A Bíblia diz que se a gente viver assim, a gente não vai andar ansioso por coisa alguma. Aleluia. Então, nós não podemos andar, deixar o nosso coração ficar sobrecarregado com tanta preocupação. Sabe, quando começar a vir a preocupação que vai te roubar a paz, vai te roubar a confiança em Deus, vai começar a gerar dúvida no seu coração, vai tentar te roubar o sono. Sabe o que eu tenho para te dizer? Dobra o seu joelho, abra a sua boca e começa a falar, Deus, eu estou preocupado com isso está me angustiando, isso está me roubando a paz. Senhor, eu estou desesperado. Rasga o seu coração na presença dele. Entenda que ele é Emanuel, porque ele escolheu vir até nós. Então por que nós não queremos nos achegar até ele? Nós precisamos nos achegar. Irmãos, sabe como que eu já venci algumas batalhas até aqui? Porque eu me humilhei diante da poderosa mão de Deus. Porque eu dobrei meu joelho e comecei a falar, Senhor, está assim, assim, assim. Mas eu quero a tua vontade, eu quero os teus ensinamentos. Se a Bíblia, se a palavra do Senhor aponta que é para lá que eu vou, então é para lá que eu vou. Eu não vou para outra direção, porque eu quero a tua palavra, eu quero os teus ensinamentos. O salmista lá no Salmo 119, abra sua Bíblia lá, deixa aí Lucas marcado. Salmo 119. Glória a Deus, irmãos. Como é bom a gente poder meditar na palavra e crer na palavra. Porque mais do que meditar, nós temos que crer. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Olha bem o versículo 107. Estou aflitíssimo. Será que você já viveu dias assim? Eu já. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Se você for ler o Salmo 119, você vai ver o tanto de vezes que Deus fala: vivifica-me segundo a tua palavra. Aleluias. Olha comigo o versículo 71 do Salmo 119. Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Será que você pode falar assim? Nós precisamos falar assim lá na frente. Talvez a aflição que a gente está vivendo hoje é a questão da pandemia, o risco que nós estamos vivendo economicamente na nossa nação, falta de resposta nesse tempo, né, em que nós não sabemos muito bem o que vai ser no dia de amanhã, mas podemos confiar no nosso Deus. Então Deus quer nos levar para um nível maior de confiança nele. Glória a Deus. Ele está falando: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Aleluia. Deus está falando assim: olha, a aflição não é para sobrecarregar o seu coração. As coisas desse mundo, não é para nós nos lambuzarmos no pecado nesse mundo, nas coisas do sistema que são do maligno, e deixar o nosso coração sobrecarregado. Não, os momentos de aflição, de angústia, de tribulação, é para a gente se achegar a Ele, para a gente buscar Ele, para a gente confiar mais nele, para a gente se render a Ele. Deixar essas consequências nas mãos dele e viver pela graça, pela misericórdia. Versículo 72. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. O salmista está o quê? Valorizando a palavra. Por que o salmista está valorizando a palavra? Porque aquilo que João disse lá no final do seu evangelho, tudo que foi escrito dá um propósito, para que a gente venha crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que a gente venha obter vida em seu nome. É para que a gente creia nele, seja salvo. Aleluia. Quando a gente entende isso, a gente começa a amar a palavra de Deus, porque ela é o caminho de vida e vida eterna. Amém? Depois ele diz: as preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A Bíblia diz que nós temos que nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. A Bíblia diz que nós temos que o quê? Fugir desses laços de pecado. Por quê? Para que aquele dia não venha de surpresa.
Não venha repentinamente. Amados, coisa terrível vai ser aquele dia na vida daquele que não estiver salvo. Porque ele vai ter consciência do que ele obedeceu e do que ele não obedeceu e por que ele não está sendo salvo. Então é tempo da gente endireitar as nossas vidas. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Gente, tem gente que acha que é mais bonito que o outro, porque quer viver como se a palavra não fosse cumprir sobre a vida dele. Algo que eu sempre falo, a palavra, ela vai se cumprir para nos salvar ou para nos condenar. A escolha é minha, a escolha é sua. Se nós obedecemos, ela nos salva. Se desobedecemos, ela nos condena. Então é muito sério. A Bíblia está falando que esse dia ele virá sobre todos. Sobre todos, não há exceção, não há escape. Então nós temos que vigiar e orar. Para quê? Para que nós possamos escapar de todas essas coisas. Ou seja, nós vamos viver os sinais, nós vamos passar pelos sinais, né? Não sabemos o que virá no pós-pandemia. Provavelmente nós teremos situações delicadas, né? Nós que somos igreja temos que cuidar da nossa vida, da nossa fé, da nossa comunhão com a igreja, da nossa comunhão com o Senhor. Por quê? Porque Deus vai usar a igreja para cuidar daqueles que não são igreja. Agora, se a igreja não vigiar e orar, a igreja vai ficar doente. A hora que passar a pandemia, aí vai ser um desespero, uma loucura. Então, cuide da sua vida, cuide do seu relacionamento com Deus. Por quê? Para que você seja um ajudador na igreja. Quando passar tudo isso, a gente possa, sim, cuidar daqueles que vão estar precisando da resposta da igreja, do amor, da misericórdia, da cura, da restauração da sua saúde física, emocional, tantas coisas que podem vir. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 1. 1 João, no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Aleluias. Glória a Deus. 1 João 1, 7. Diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, o Senhor Jesus, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele está falando assim, olha, se porém nós andarmos na luz, é uma escolha. O que é você andar na luz? Você andar sem pecado. Mas o pecado, ele tem que ser uma falha, ele não pode ser uma permanência. O pecado tem que ser algo que aconteceu e a gente depois vamos resolver ali, né? Infelizmente a consequência vai existir, mas nós não vamos ficar acumulando pecado, então não vai sobrecarregar a consequência, né? Porque quando a Bíblia fala lá o sobrecarregar, é isso que Deus está falando. Peca, peca de novo, peca. Aí o que acontece? Consequência, e aí a gente vai ficar o quê? Sobrecarregado de tanta consequência, porque Deus vai perdoar, mas e as consequências? Está acumulado, muita consequência, tudo embaraçado. Porque, amados, fácil é errar, difícil é consertar o erro. Isso que a Bíblia diz para nós: acautelai-vos, vigiar em todo o tempo em oração, porque é muito difícil às vezes consertar. Mas a Bíblia ela fala que se nós nos andarmos na luz, ou seja, mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, como que a gente tem comunhão com o corpo? Se a gente permanecer numa vida sem pecado. Se a gente permanecer no pecado, além de a gente prejudicar o corpo, a gente perde a comunhão uns com os outros. Mas aí a boa notícia agora para aquele que está em pecado é assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia está falando isso, olha, se você pecou, a boa notícia é que se você se arrepender, Ele é fiel e justo para nos perdoar, aleluia. Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, de toda iniquidade. Então, quando a gente se arrepende, quando a gente decide mudar de vida, quando a gente decide crer na palavra, crer no Filho de Deus, o sangue dele nos purifica. E agora? Agora eu não vou viver no pecado. Então, eu não vou sobrecarregar minha vida de consequência. Uma coisa é aquele que nunca conheceu o Senhor. Ele vai continuar pecando e pecando outra vez e novamente. Mas aquele que já conhece, não. Ele entende, nós entendemos que cada pecado tem uma consequência.
Então para que eu vou sobrecarregar minha vida de consequências? Não! O que eu vou fazer? Eu vou vigiar, eu vou orar em todo o tempo, eu vou ter cautela, eu vou fugir do mal, eu vou fugir da aparência do mal. Eu sei que aquela área eu sou frágil, então o que eu vou fazer? Todo dia eu vou orar para aquela área, eu vou consultar a Bíblia, eu vou buscar no Senhor estratégia. Deus, como que eu vigio, quando que eu cuido? Deus me transforma. Se Deus não transformar aquela área, Ele vai te ensinar a vencer ela, porque a graça dEle nos basta, amém? Mas Deus, Ele não vai nos ensinar a andar, permanecer no pecado, mas Ele vai nos ensinar a vencer o pecado. Versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, igreja? Então Deus está falando, olha, tenha uma constante vigia na sua vida. Tem uma constante vida em que você vai se examinar e falar, eu entendo, esse é o pecado de hoje, então eu vou aprender, vou arrepender, vou deixar. Aí eu aprendi com o erro, como o salmista disse, eu aprendi ali com a aflição, com o dia mau, e eu vou vigiar para que isso não aconteça de novo. Amém? Agora no capítulo 3, 1 João 3, versículo 3, 1 João 3, diz assim, e a si mesmo se purifica de todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Olha, não é uma palavra da pastora Eliane. Glória a Deus. A Bíblia está falando que aquele que está nele não vive pecando. Entende? Pecado tem que ser uma coisa que faz parte do nosso passado. Aprende, deixa, foge. Não colecionamos pecado. Não pode existir na vida do crente iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente e repetitivo. Eu pequei, sei que é pecado, eu continuo pecando. Pastora, mas eu sou novo na fé, sou novo na caminhada. E tem esse pecado aqui que é muito difícil para eu deixar. Eu sei que é pecado, porque eu já li lá na Bíblia, sabe, igual João falou, que foi escrito para que eu creia no Filho. Então eu li lá, entendi que é pecado, mas eu não consigo deixar. Ora, se humilha, dobra o seu joelho, confessa para alguém que conhece a Deus, não confessa para qualquer um não, principalmente para o fofoqueiro, que vai dar ruim. Mas confessa para alguém que tem relacionamento com Deus e fala, ó, esse é meu pecado. Eu não consigo deixar, eu estou orando, não estou vencendo. A Bíblia fala que nós temos que confessar alguns pecados, para quê? Para que nós sejamos curados. Tem luta, amados, que a gente não pode lutar sozinho, a gente precisa de alguém junto conosco. Então, quando você entende isso, você vai se esforçar para deixar. Por quê? Porque Ele se manifestou para tirar os pecados. Jesus veio à terra para tirar o pecado das nossas vidas. Então nós temos que aceitar o que Ele veio fazer, não resista. Deus veio tirar o pecado, mas Deus, eu não quero deixar esse pecado, eu quero continuar com Ele é de estimação, eu gosto dEle, deixa Ele aqui, tá bom demais, a minha carne gosta. Ele pode te levar para o inferno. Você sabe disso? Que se você não deixar o pecado, esse pecado pode te levar para o inferno. Mesmo que você obedeça 99,9%. Mas se você está em esse é suficiente para te levar para o inferno. Mas o que Jesus vai fazer? Por que toda a Bíblia foi registrada? Parte do que Ele fez, porque não tinha condição, não ia ter papel no mundo para registrar tudo que o Senhor fez. Por que foi registrado? Para que você creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus em letra maiúscula, e para que você tenha vida em seu nome. Vida! É isso que Ele veio trazer para mim, é isso que Ele veio trazer para você. Caminhe com a sua Bíblia para Tiago. Tiago, volte aí algumas páginas. Tiago, capítulo 1, glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12, vamos ler aí até o 15, glória a Deus. Tiago 1, 12, amém? Diz assim, bem-aventurado, extremamente feliz, o homem que suporta
com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam ou aos que o obedecem. Então, o que a Bíblia está falando? Eu e você vamos ser provados. Nós vamos ser tentados em alguma área. Tem como a gente falar, não você. A tentação, amados, ela não é pecado. A gente vai ver isso aqui. Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Por quê? Porque ele venceu a tentação. E ele nos ensina a vencer. Então, nós somos provados. Para quê? Para sermos aprovados. Deus não permite que venha uma tentação e fala, eu estou torcendo para o meu filho, para minha filha pecar, se lambuzar no pecado, morrer ali, ir para o inferno. Gente, não é isso. Olha, o Pai quer que nós sejamos aprovados, por isso que Ele está falando. Se alimente, vigia, acautelai-vos, ora em todo o tempo. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Ele está falando, quando vier uma tentação, você vai entender que não é Deus que está te tentando, é o tentador. O tentador é o próprio diabo. É claro que ele age até onde Deus deixar, porque Deus tem o domínio sobre tudo. Mas ele não vai deixar você ser tentado além das suas forças. Você vai ver isso também na palavra. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Olha, eu acredito que às vezes a gente é tentado para Deus mostrar quem a gente é. Sabe por quê? Senão a gente às vezes vai achar que a gente é bom demais e isso não é verdade. Então, quando a gente é tentado, Deus dá aquela cutucadinha, igual Paulo falou, um espinho na minha carne. Vem ali, aquele negócio incomodando. Por aquilo que você cobiça. Ele está falando para você mostrar que você tem que vigiar mais, você tem que orar mais, você tem que buscar mais, você tem que ter mais cautela. Você não vai precipitar, porque aquele que precipita peca. Aquele que tem cautela, ele não vai precipitar. Olha bem. Então, ele está falando assim, então você vai vigiar mais. Por quê? Porque a sua carne está ali. Ela está fraca. Mas aí o Espírito já converteu. Você está alimentando o Espírito, você está fortalecendo ele. Então, o que vai acontecer? Você vai vencer a sua carne, o desejo, a cobiça. A área que você está sendo atraído para pecar, você vai vencer se você estiver na posição que Deus está orientando. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ele está falando assim, olha, primeiro é o desejo, é a cobiça. Você é seduzido, você é atraído por aquilo que você deseja. Gente, ninguém vai pecar, por exemplo, na área financeira, se ele não é tentado ali a amar o dinheiro. Vamos falar a verdade. Ninguém vai pecar na área de embriaguez, como o Senhor falou, se ele não tiver um desejo de beber uma bebida alcoólica. Entendeu? Ninguém vai ser tentado a pecar na área de orgia, prostituição, adultério, se essa não for uma área fraca, uma área que você deseja, mas que você vai colocar diante do Senhor para viver do jeito certo. Olha bem, então quando você peca, esse pecado, ele vai gerar algo, que é o quê? Você cede à cobiça, a cobiça dá a luz ao pecado, o pecado consumado, ou seja, o ato feito, vai gerar o quê? A morte. Mas o que João disse lá no início? Que tudo que foi escrito foi para que eu e você venhamos a crer em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus em letra maiúscula, e crendo nós vamos ter o quê? Vida em seu nome. Então, entende? Ou a gente crê em Cristo, ou a gente anda no pecado. Se a gente crê nele e anda nele, nós vamos ter o quê? Vida em seu nome. Se eu escolho o pecado, o que eu vou ter? Morte. É uma escolha, amados. É vida ou morte. Nós não podemos achar que existe meio termo. É uma coisa ou é outra. Então, por isso que nessa noite Deus está falando que se você se arrepende, se você confessa, se você deixa, o sangue dele nos purifica. Então, qual que é a escolha que nós temos que fazer? A escolha que nós lemos lá em 1 João 7. Anda na luz, porque aí nós vamos ter comunhão com o corpo, nós vamos andar fortalecido e nós vamos ter comunhão com ele, porque ele não anda em pecado. Então, se você não anda em pecado, você está andando com Jesus. Se você permanecer no pecado, a chance é de você não andar com Jesus, ou se já andou, ele não vai continuar, você vai seguir sozinho, porque ele não vai negociar
A palavra dele não muda, não passa, ele não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Deus não muda. Os ensinamentos, os mandamentos, os decretos de Deus, o estatuto do Senhor, o reino de Deus não muda, já está estabelecido. Então, o que nós temos que fazer? Nos moldar isso. Amém? Agora eu quero ler uma boa notícia, que talvez você ficou preocupada aí pensando em tentação, pecado, morte. Caminhe comigo lá para 1 Coríntios. Ah, pastor, eu estou no pecado e eu não estou preocupado não. Então eu vou te falar, eu estou. Porque se você morrer o negócio está ruim, né? Porque quando a pessoa está no pecado e ela não se preocupa, gente, é gravíssimo, é muito sério, né? E nós precisamos o quê? Nos purificar todo dia, deixa o Senhor sondar, busca o arrependimento. É a minha vida, é a sua vida, nós precisamos viver assim. 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. O que a Bíblia está falando? Vigia, ora em todo tempo, acautelai-vos. É isso que a Bíblia está falando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, que não caia. É só estar em pé para cair, gente, não tem como, né? Então, o que nós temos que fazer? Vigiar, para a gente não cair em pecado. Versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Glória a Deus. De sorte que a possais suportar. Amados, quando a tentação vem, nós já temos que ter nos preparado. Eu e você não podemos pensar assim, não, vou relaxar, vou baixar a guarda, não vou vigiar, não vou ter cautela, eu não vou orar em todo o tempo, eu vou relaxar. Vou buscar Deus só lá, quando, quem sabe, talvez, algum momento na minha semana, eu vou buscar. Mas agora não, eu vou relaxar. Quando a tentação vier, esse comportamento. Porque essa Bíblia está falando, é para que está vigiando, para que está orando todo o tempo. Olha, quando vier a tentação, você vai estar tão firme no Senhor, Ele vai ser fiel sobre a sua vida, que Ele não vai deixar que você seja tentado de uma forma em que você não vai suportar. Pelo contrário, Deus vai te dar um livramento para que você suporte e vença as tentações. Coisa boa, irmão, é quando a gente passa o dia, vem uma tentação e a gente está ali firme no Senhor, orando, vigiando, tendo cautela. Aí vem aquela tentação e a gente consegue, a gente lembra da palavra, o Espírito Santo lembra na hora, fala assim, olha isso aqui, foge. Aí a gente ora, a gente chora, a gente geme e sai correndo, e enfim, faz o que tem que fazer ali, e foge daquela situação que vai nos levar a pecar, e a gente consegue virar sem pecar. Coisa maravilhosa. É possível a gente vencer as tentações, é possível a gente viver uma vida sem pecado, é possível a gente viver uma vida em que a gente não vive repetindo o mesmo pecado, é possível a gente aprender com os pecados que já foram cometidos e não cometê-los mais, é possível a gente viver o reino de Deus aqui na terra, é possível a gente viver uma vida em nome de Jesus, amém? É isso que o Pai quer. Por quê? Porque as consequências são terríveis. O perdão de Deus não nos isenta das consequências. Por isso, volte a sua Bíblia lá para Lucas 21, e nós vamos assim encerrar. Lucas 21, glória a Deus. Aleluias. Versículo 33, 34, 35 e 36. Vamos ler para ficar aí firme no seu coração isso que o Senhor está falando. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, como?
orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Que você e eu possamos viver essa vida linda no Senhor. Que nós possamos viver vida em nome dEle. E fugir do pecado. Fugir, por quê? Porque as consequências são terríveis. Podem nos embaraçar de uma forma em que nós podemos ser derrubados por elas. E no dia que o Senhor voltar, nós não estaremos de pé. Mas a vontade do Pai é que a partir de hoje, você que ouviu a palavra, você que o Espírito de Deus falou com você, em qual área que você tem que arrepender, deixar o mau caminho, se converter a Ele, que eu e você possamos obedecer e endireitar as nossas vidas, porque Ele é digno. Amém? Acautelai-vos, vigiai a todo tempo, orando. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é tão bom. O Senhor poderia deixar a gente viver aqui nessa terra de forma desorientada, sem nenhum ensino, sem nenhuma instrução, sem saber, meu Pai, para que lado que a gente vai, como que a gente vence esse mundo, como que a gente vence o pecado, como que a gente vence as tentações. Mas o Senhor, na sua bondade, na sua fidelidade, o Senhor nos instrui através da tua palavra, o Senhor fala de uma forma clara, o Senhor nos orienta por onde que nós temos que andar, o Senhor nos ensina a vencer as tentações, o Senhor nos dá direções para a gente viver esse tempo de pandemia. Por isso nós glorificamos o nome do Senhor e pedimos, Pai, gera essa cautela na vida dos teus filhos, nos ensina a vigiar mais, Pai. Se nós temos brincado com o pecado a ponto, Deus, de estar gerando morte nas nossas vidas, gera arrependimento, Espírito de Deus, nos convence, nos tira desse caminho de morte, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e que nós possamos entrar na rota do Senhor, que é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nos dá vida em seu nome, e para isso existem as Escrituras, para nos dar essa fé e nos ensinar a andar nesse caminho de vida. Por isso, Pai, nos ensina a amar a tua palavra, gera esse amor, gera essa fome, Deus, pelos teus ensinamentos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluias. Agora é só praticar, irmãos, a parte boa é a gente viver. Quando a gente pratica, a palavra é consolidada nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa crescer e prosperar nos caminhos dele, que ele te dê a paz, que o rosto dele resplandeça sobre você, que Ele seja com você todos os dias. Fica assim na graça e na paz do Senhor Jesus e viva uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.